Salve palestrinos e palestrinas, tudo bem com vocês? Final de semana de Campeonato Brasileiro, a 15ª rodada. E o Verdão precisa manter a ponta, vai jogar fora de casa amanhã às 16 horas contra o Remo. E no final do vídeo eu vou trazer aí uma possível escalação do Palmeiras. Pelo menos a minha, né, que eu acharia mais viável para esse jogo. Porém, já tem uma baixa aí, que é o nosso lateral esquerdo, Arthur. Que já para esse jogo não vai ficar à disposição do Abel Ferreira ou do João Martins, né? Porque tem uma contratura na coxa, um edema, se eu não me engano, que foi falado na coxa. Diante do jogo lá contra o Sport Cristal. Mas ele praticamente está fora desse jogo. E o seu substituto será o Jefté, provavelmente, né? Mas pelo menos tem que ser o Jefté, não improvisar o Kelvin. Já pensou o Kelvin aparece aí? Na lateral esquerda? Galera, tem algumas notícias aqui em relação a Carlos Miguel. O goleiro é a novidade da pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Um reconhecimento pela sua ótima temporada no Palmeiras, né? O Carlos Miguel tá catando muito. Um excelente goleiro. Começou ali, quando ele começou a jogar pelo Palmeiras e na sua estreia, tava meio tímido, foi chegando devagarinho. E agora é o nosso paredão. É um goleiro espetacular. E provavelmente aí, claro, vai depender de alguns fatores. Já tá na pré-lista, vamos aguardar aí para ver se ele vai disputar a Copa do Mundo, né? A seleção que vai para a Copa será anunciada aí no dia 18 desse mês, no 18 de maio. E o Carlos Miguel está na pré-lista aí para convocação. Seguinte, quem mais que nós temos aqui? Mercado, vamos falar um pouquinho de mercado de transferências? Discussão sobre Bernabé. Monitorado pelo Palmeiras, mas com dificuldades de negociação devido às regras do Campeonato Brasileiro. Parece que tem, eu acho que é a Roma que está interessada nele também. E o Inter não vai vender ele para o Palmeiras, né? Provavelmente ele vai fazer aí. Parece que ele só tem mais um jogo para fazer. Não, acho que se ele fizer esse jogo, ele já não pode mais ser transferido para nenhum clube que dispute aí o Campeonato Brasileiro, né? Série A. E não faz sentido ele não poder jogar no Palmeiras e o Palmeiras contratar para agora. Então provavelmente o Inter vai vender ele para fora, para Roma. E o Palmeiras vai atrás aí de outro lateral esquerdo, porque tem que ter aí um reserva à altura pro Piquerez, que está lesionado. A gente não tem a notícia ainda como que está sendo a recuperação dele. Tá indo tudo bem, né? Mas para ser convocado para a Copa eu acho difícil. E nem sei se ele joga antes da Copa pelo Palmeiras. Vamos esperar também. Galera, desculpa que eu tô com um problema na garganta aqui. Uma gripe forte que me pegou aí. Mas vamos lá. As regras do Campeonato Brasileiro que eu citei aqui é em relação ao jogador fazer 12 jogos, né? Se ele fizer 12 jogos, ele já não pode mais ser transferido para nenhum clube da Série A para a disputa do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Remo. A equipe finaliza os preparativos para o jogo de domingo às 16 horas no Mangueirão. O lateral Arthur, conforme falei para vocês, está lesionado, não vai jogar. Já é um desfalque certo aí. E vamos falar um pouquinho sobre Nino zagueiro. O Palmeiras segue atento ao zagueiro. O interesse do Zenit pelo zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, pode facilitar uma eventual vinda do Nino para o Palmeiras. Se o Cruzeiro vender o Jonathan Jesus para o Zenit, Nino será liberado e vem para o Palmeiras. Certo? E o Palmeiras não desistiu desse jogador. Ele está acertado com o Palmeiras. Provavelmente aí o staff, o jogador, já está tudo certo. Mas a gente precisa se certificar que tudo corra da melhor forma possível, né? Porque o Palmeiras já fechou com o Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo. Mas o Palmeiras precisa ainda, no meu modo de ver, precisa de um atacante, né? Vitor Roque machucado.
Tá sendo um problema aí porque é um jogador essencial pro Palmeiras, é um titular do Palmeiras, né? E ele 100% ali jogando, sendo desfalque é pior ainda, né? Mas é um jogador que precisa de um reserva à altura. Palmeiras precisa de um lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro, um atacante, meio de campo, um volante, que pode ser o Danilo, do Botafogo. Mas a questão não é fácil. O Danilo poderia ter o interesse de retornar ao Palmeiras, mas ele tem o sonho de voltar para disputar o campeonato inglês por um clube de maior expressão, né? Porque ele foi para um time que tinha subido da segunda divisão e tal. O Nottingham, né? Nottingham Forest. Parece esse nome, eu não sei direito. E agora ele tem interesse de voltar para lá e jogar num clube. Parece que o Chelsea, foi falado também no Liverpool. Vamos ver aí. Mas, Danilo, vem pro Verdão, sua casa. Enfim, e o Palmeiras vai também tentar um goleiro aí para ser reserva do Carlos Miguel, porque o Lomba não tem condições ali de ser um substituto imediato. Porque se o Carlos Miguel acontecer qualquer coisinha, ficar 2, 3 jogos fora, aí. E ele é uma muralha, né? O Carlos Miguel e o Palmeiras está invicto aí, se eu não me engano, é 14 jogos. E precisa manter essa invencibilidade amanhã jogando fora de casa. Jogo perigoso. E é isso. O Palmeiras precisa vencer esse jogo, conquistar os 3 pontos e manter a liderança aí. E o restante é a choradeira dos rivais. Ah, que o Palmeiras não tá jogando bem, o Palmeiras joga feio, o Palmeiras é não sei o que, é isso, é aquilo. Estamos aí na liderança do Campeonato Brasileiro, liderando o grupo na Libertadores. É isso. Para alguns não é um time brilhante, e realmente alguns jogos o Palmeiras não vai bem, mas é um time competitivo. Ganha, empata, né? Mas está difícil perder assim, né? Palmeiras não perde. Aí vai criando aquela rivalidade, os rivais ficam falando aí, estão doidos que o Palmeiras perca, né? Para poder chiar. Mas enfim, galera, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais palmeirenses, deixe o like. Amanhã tem Verdão às 16 horas, certo? Fico por aqui e avante palestra. É nóis!